Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao High Talk Podcast. Você está ouvindo a nossa série Beyond the High, The Hidden Dangers of Chemsex, ou em português brasileiro, Além do Prazer, os perigos ocultos do sexo químico. No episódio de hoje, Além do Prazer, os perigos ocultos do sexo químico, parte 2, vamos adotar um tom um pouco mais acadêmico, trazendo estatísticas recentes, relatórios de saúde pública e estudos científicos revisados por especialistas. Pode parecer um assunto sério, mas o nosso objetivo é simples: ajudar todos nós a entender melhor o sexo químico, sem julgamentos, para que possamos falar sobre isso com cuidado e confiança. Aqui está o que vamos explorar hoje. 3. Sexo químico. Identidade, sexualidade e desejo. Como o sexo químico se conecta com a autoimagem, a expressão da sexualidade e a busca pelo prazer. 4. Vício em sexo químico, dimensões físicas e mentais. O que as pesquisas mostram sobre dependência, abstinência e os impactos na saúde mental. 5. Tendências do sexo químico, um panorama da Tailândia e do mundo. Onde essa prática está crescendo, quais substâncias são mais comuns e o que os dados recentes indicam. Então, vamos nessa, é hora de mergulhar no tema. 3. Sexo químico. Identidade, sexualidade e desejo. O uso de drogas no contexto do sexo químico não se limita às sensações físicas. Ele se aprofunda na exploração da identidade pessoal, da sexualidade e das necessidades emocionais. A participação nessas práticas envolve dinâmicas psicológicas e sociais complexas, funcionando muitas vezes como uma forma de escapar de dificuldades cotidianas, como estresse, solidão ou rejeição. Fatores-chave ligados à identidade e à exploração sexual. Fugindo do estresse e dos fardos psicológicos, para alguns, o sexo químico funciona como um mecanismo de enfrentamento. O estado alterado provocado pelas drogas cria um refúgio temporário contra a tristeza, a ansiedade ou o isolamento. Nesse espaço, os participantes podem se sentir fortalecidos e livres, acessando experiências sexuais que normalmente não conseguiriam vivenciar. A busca por prazer e satisfação intensificados. Estimulantes como MDMA ou metanfetamina podem aumentar significativamente a excitação e prolongar a atividade sexual. Apesar dos riscos conhecidos, muitos continuam a buscar esse prazer elevado, descrevendo a experiência como mais profunda, intensa e satisfatória do que o sexo convencional. Afirmação e exploração da identidade sexual. Para pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, o sexo químico pode oferecer um espaço livre de julgamentos sociais. Ali, os participantes podem sentir-se aceitos, desejados e validados, o que contrasta com o estigma enfrentado no dia a dia. Esse ambiente muitas vezes fortalece a autoconfiança e cria um senso de pertencimento. Descoberta de novos desejos sexuais. Os efeitos neurológicos de drogas como metanfetamina e MDMA podem intensificar a excitação e a curiosidade. Muitos participantes relatam descobrir novas fantasias, fetiches ou aspectos da própria sexualidade que antes não reconheciam. Essas experiências podem redefinir a forma como enxergam sua identidade e seu corpo. Resposta ao estigma social e à rejeição. O estigma social continua sendo uma das forças mais poderosas que impulsionam o sexo químico. Para alguns, ele representa uma comunidade alternativa onde podem se expressar sem medo de rejeição da família, dos amigos ou da sociedade em geral. Esse senso de espaço seguro torna-se uma fonte vital de alívio psicológico, construção de intimidade e conexão emocional. Drogas como GHB e MDMA reduzem inibições e aumentam os sentimentos de proximidade. Dentro do sexo químico, alguns participantes encontram conexões profundas, embora muitas vezes passageiras, com outras pessoas. Esses vínculos, mesmo instáveis, podem trazer alívio temporário da sensação de isolamento e invisibilidade. Enfrentando sentimentos de inadequação. Pesquisas de Jaspal, 2022, apontam que o sexo químico pode funcionar como um amortecedor contra sentimentos de inutilidade ou de não ser desejado. O envolvimento em atividade sexual sob efeito de drogas permite que indivíduos sintam-se valorizados e queridos, equilibrando experiências de rejeição vividas em outras áreas da vida. O papel da comunidade e do pertencimento.
Para além da experiência individual, o sexo químico também pode ser visto como uma prática coletiva. Ambientes em grupo frequentemente reforçam identidade compartilhada, companheirismo e validação mútua. Para alguns, não se trata apenas de sexo ou drogas, mas de fazer parte de uma subcultura que oferece significado, reconhecimento e solidariedade. Perspectivas psicológicas. Teoria do processo de identidade. De acordo com Burke e Setz, 2009, a teoria do processo de identidade sugere que os indivíduos buscam preservar elementos fundamentais da identidade: autoestima, autoeficácia, continuidade e distinção. Quando esses aspectos são ameaçados por estigma sexual, exclusão social ou sentimentos de inadequação, o sexo químico pode funcionar como um mecanismo de enfrentamento. Ele restaura sensações de controle, confiança e singularidade, ainda que de forma temporária. Quanto mais o sexo químico é associado à reparação da identidade, mais profundamente ele se enraiza no senso de eu do indivíduo. Com o tempo, essa prática pode deixar de ser apenas uma atividade para se transformar em parte central da identidade pessoal, tornando o desligamento cada vez mais difícil. Caminhos futuros para apoio e pesquisa. Enfrentar o sexo químico exige mais do que focar apenas no uso de drogas. O suporte eficaz deve integrar fatores psicológicos e ligados à identidade, garantindo que as intervenções não reforcem o estigma nem diminuam a autoestima. Pesquisas futuras devem incluir experiências de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, explorando o fenômeno em suas dimensões sociais, psicológicas e culturais. Igualmente importante é que as estratégias de redução de danos reconheçam o sexo químico não apenas como uma questão de saúde, mas também como uma questão de identidade, intimidade e pertencimento. Só compreendendo essas múltiplas camadas será possível desenvolver respostas significativas, compassivas e eficazes. 4. Vício em sexo químico, dimensões físicas e mentais. O sexo químico refere-se ao uso de substâncias psicoativas durante a atividade sexual com o objetivo de aumentar o prazer, prolongar o desempenho ou intensificar a experiência. As substâncias mais comuns incluem metanfetamina, MDMA, GHB e cocaína. O vício em sexo químico pode se desenvolver tanto no nível físico quanto no psicológico, afetando profundamente o corpo, a mente e a qualidade de vida como um todo. 1. Vício físico no sexo químico. O vício físico ocorre quando o corpo se adapta e passa a depender das drogas para alcançar a satisfação sexual ou manter a sensação de prazer na vida cotidiana. O uso repetido altera o equilíbrio neuroquímico do cérebro, especialmente envolvendo a dopamina, a serotonina e a norepinefrina, neurotransmissores que regulam recompensa, humor e desejo. Dependência física. Com o uso contínuo, o corpo exige doses maiores ou consumo mais frequente para alcançar o mesmo nível de excitação. Sem as drogas, muitos usuários se sentem sexualmente insatisfeitos, incapazes de atingir prazer em encontros sóbrios. Sintomas de abstinência. A interrupção do uso pode desencadear efeitos como irritabilidade, ansiedade, insônia, fadiga ou diminuição da libido. Esses sintomas desagradáveis frequentemente levam os usuários de volta às drogas para aliviar o desconforto e recuperar o prazer sexual. Riscos para a saúde física. O sexo químico geralmente envolve atividade sexual prolongada e, às vezes, sem proteção, aumentando o risco de infecções sexualmente transmissíveis, ISTS, incluindo o HIV. O uso prolongado também impacta o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e a saúde geral. 2. Vício psicológico no sexo químico. Para além da biologia, o vício em sexo químico está profundamente ligado às emoções, à saúde mental e ao comportamento. A dependência psicológica surge quando os indivíduos associam o uso de drogas ao alívio, à identidade e ao sentido de vida. Fugindo do estresse e dos fardos mentais, muitos recorrem ao sexo químico como uma forma de escapar da ansiedade, da depressão, da solidão ou do estresse não resolvido. As drogas funcionam como um refúgio temporário, que torna a dor emocional mais fácil de ignorar, ainda que apenas por um tempo. Vício em experiências sexuais intensificadas. A euforia intensa produzida pelas drogas pode tornar os encontros sexuais sóbrios menos satisfatórios em comparação. Alguns usuários acabam viciados nessas experiências de pico, buscando-as repetidamente para manter uma sensação de realização sexual plena.
Afirmação e exploração da identidade sexual. Para indivíduos que enfrentam estigma ou dificuldades de autoaceitação, o sexo químico pode servir como ferramenta para afirmar sua identidade sexual. Nesses espaços, muitas vezes sentem-se aceitos e desejados, criando uma validação psicológica mais profunda. Ciclos de reforço. Quando o cérebro associa o sexo químico ao prazer e à aceitação, o comportamento pode se tornar autorreforçador. Os usuários sentem-se compelidos a retornar, mesmo estando conscientes dos riscos e das consequências negativas. 3 dimensões sociais e culturais do vício em sexo químico. O vício em sexo químico não é apenas uma questão pessoal ou médica, mas também um fenômeno influenciado por fatores sociais e culturais mais amplos. Um fenômeno em comunidades específicas. O sexo químico é frequentemente observado entre homens que fazem sexo com homens, HSH, onde pode servir como meio de conexão, empoderamento ou pertencimento. No entanto, não se limita a esse grupo e pode ocorrer em diversos contextos sociais. Estigma e marginalização. O estigma social e a rejeição relacionados à sexualidade são fatores de grande peso. Para muitos, o sexo químico oferece um espaço seguro, longe de julgamentos, onde podem se expressar livremente sem medo de exclusão. Impacto nos relacionamentos. Embora o sexo químico possa criar conexões intensas a curto prazo, também pode enfraquecer relacionamentos de longo prazo. A intimidade temporária muitas vezes é seguida por sentimentos de vazio, solidão ou distanciamento. 4 caminhos futuros para apoio e pesquisa. Enfrentar o vício em sexo químico exige uma abordagem abrangente, que reconheça tanto os fatores físicos quanto psicológicos, além do contexto social. O tratamento e a terapia devem abordar a dependência física e as necessidades psicológicas. O apoio psicológico deve oferecer mecanismos mais saudáveis para lidar com o estresse e a solidão. Estratégias de redução de danos, como a educação sobre o uso mais seguro de drogas e a prevenção de ISTS, são essenciais. Pesquisas futuras devem considerar a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero para compreender melhor o fenômeno em diferentes comunidades. Em última análise, o vício em sexo químico é mais do que uma questão de saúde, está relacionado também à identidade, à intimidade e ao pertencimento. Portanto, as respostas eficazes precisam ir além do tratamento médico, abraçando a compaixão, a compreensão e a inclusão social. 5 tendências do sexo químico, um panorama da Tailândia e do mundo. O sexo químico, atividade sexual facilitada por substâncias psicoativas, está em crescimento na Tailândia e no mundo, especialmente entre HSH, homens que fazem sexo com homens, e comunidades transgênero. Não se trata apenas de prazer intensificado, essa prática também se relaciona com a saúde mental, as dinâmicas sociais e as normas culturais. 1. Estatísticas e pesquisas principais. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, 2023. Em algumas grandes cidades do mundo, mais de 25% dos HSH já participaram de sexo químico. Em certos países, a prevalência de HIV nesse grupo é até 22 vezes maior do que na população geral. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta o sexo químico como um dos principais fatores de risco para a transmissão do HIV e da hepatite C, HCV. Organização Mundial da Saúde, OMS. O uso de metanfetamina e GHB em contextos de sexo químico aumenta o risco de HIV e HCV em 3 a 5 vezes em comparação com relações sexuais sem drogas. Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, ECDC, 2022. Na Europa Ocidental e Central, uma parcela significativa das novas infecções por HIV entre HSH está ligada ao sexo químico, com destaque para Londres, Berlim e Madrid. Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, 2020. HSH que utilizam metanfetamina durante o sexo apresentam prevalência de HIV muito mais alta, entre HSH vivendo com HIV. Cerca de 42% relataram experiência prévia com sexo químico. Coalizão da Ásia-Pacífico pela Saúde Sexual Masculina, APCOM, 2021. No Sudeste Asiático, o sexo químico é um fator-chave que impulsiona as altas taxas de HIV entre HSH, com Tailândia, Vietnã e Camboja identificados como áreas de preocupação.
Atualização do HIV na Ásia-Pacífico. 2022. A prevalência de HIV entre HSH na Tailândia está entre 9% e 11%. Mais de 30% dos homens que usam substâncias para sexo relataram uso inconsistente de preservativo. Essas evidências reforçam que o sexo químico é uma questão de saúde pública com padrões regionais claros e sinais de risco consistentes. Elas orientam a discussão para respostas práticas, combinando redução de danos, apoio em saúde mental e serviços livres de estigma. 2. Tendências do sexo químico. Um panorama da Tailândia e do mundo. O sexo químico está se tornando cada vez mais prevalente na Tailândia e no mundo, especialmente entre HSH e pessoas trans. O comportamento não é apenas sobre prazer intensificado, também se relaciona com saúde mental, pressões sociais e normas culturais. Sudeste Asiático, SI. Tailândia. Crescimento evidente em Bangkok, Pattaya e Chiang Mai, principalmente entre HSH e pessoas trans. Substâncias comuns incluem metanfetamina, cristal, MDMA, GHB, cetamina e heroína. A UNAIDS, 2022, estima a prevalência de HIV entre HSH na Tailândia em cerca de 9% a 11%, várias vezes maior que na população geral, com o sexo químico considerado um fator contribuinte. Mianmar. Em Yangon e Mandalay, o sexo químico é cada vez mais observado entre HSH, com metanfetamina, comprimido branco, e cetamina como drogas comuns. Devido a hierarquias sociais e pressões religiosas, muitos HSH enfrentam barreiras significativas no acesso à saúde e frequentemente evitam o teste de HIV. Assim como em outros países, o sexo químico surgiu como fator-chave para a maior prevalência de HIV entre HSH em Mianmar. Vietnã. Festas de sexo químico são comuns entre HSH e jovens, com metanfetamina, cristal, cetamina e MDMA frequentemente usadas. Um estudo em Ho Chi Minh City apontou que mais de 28% dos participantes não usam preservativo de forma consistente. Camboja. A metanfetamina, antes prevalente na população geral, está cada vez mais ligada ao sexo químico em Phnom Penh. A UNAIDS relata a prevalência de HIV entre HSH em torno de 14%. Filipinas. O uso de metanfetamina, cristal e GHB é relatado entre HSH. O estigma social e religioso limita o acesso a serviços de saúde, dificultando a prevenção do HIV. Indonésia. Em Jakarta e Bali, o sexo químico entre HSH e mulheres trans tem sido cada vez mais relatado, frequentemente envolvendo metanfetamina, êxtase, MDMA e GHB. O acesso limitado a programas de redução de danos e o estigma persistente contra comunidades LGBTQ+ aumentam a vulnerabilidade ao HIV. Estudos locais relatam o uso inconsistente de preservativo em encontros de sexo químico, especialmente na vida noturna urbana. Malásia. Apesar das leis rígidas sobre drogas, o sexo químico ocorre de forma clandestina em Kuala Lumpur e Penang. Metanfetamina e cetamina são as substâncias mais relatadas. HSH e pessoas trans muitas vezes evitam testes de HIV e serviços de saúde por medo de repercussões legais e estigma. Singapura. Apesar das leis severas, o sexo químico ocorre por meio de redes online e encontros privados, com metanfetamina e GHB sendo comuns. Ásia. China. O sexo químico continua em Pequim e Xangai entre HSH, com metanfetamina, GHB, cetamina e cocaína frequentemente citados. Alguns casos envolvem heroína combinada com estimulantes, Sedbalin, identificados pela OMS como padrão de alto risco. Um estudo de 2021 em Pequim constatou que cerca de 30% dos homens envolvidos em sexo químico testaram positivo para HIV. Hong Kong e Taiwan. O sexo químico entre HSH está ligado a taxas elevadas de HIV, cerca de 25 a 30%, particularmente entre usuários de GHB e cetamina. Em Taiwan, centros urbanos como Taipei registram redes crescentes de sexo químico, com metanfetamina e êxtase predominando. Pesquisas destacam forte ligação entre sexo químico e baixo uso de preservativo, contribuindo para o aumento das ISTS. Japão e Coreia do Sul. Relatórios apontam o uso de metanfetamina e MDMA entre HSH, frequentemente associado à cultura de clubes e festas privadas.
Oriente Médio. Israel. Em Tel Aviv, o sexo químico entre HSH envolve comumente metanfetamina, GHB e cetamina. Estudos locais indicam que uma parcela substancial de HSH vivendo com HIV relata histórico de sexo químico. Líbano. A comunidade LGBTQ+, de Beirute, apesar do estigma intenso, relata sexo químico entre HSH e pessoas trans, com metanfetamina e MDMA frequentemente utilizadas. Estados do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omã. Relatos não oficiais descrevem sexo químico clandestino entre HSH e trabalhadores migrantes, geralmente envolvendo metanfetamina e GHB. Irã. ONGs relatam o uso disseminado de metanfetamina entre jovens, com alguns vínculos ao sexo químico em redes de HSH. Europa. Reino Unido. Londres é um ponto central do sexo químico na Europa entre HSH, com metanfetamina, GHB e mefedrona como drogas comuns. Estudos sugerem que participantes têm risco até 5 vezes maior de HIV em comparação com não participantes. Alemanha e Países Baixos. A cultura de clubes e festas sexuais mantém a visibilidade do sexo químico entre HSH, com metanfetamina, MDMA e cocaína frequentemente relatadas. Europa Oriental. Relatórios emergentes de Varsóvia e Budapeste indicam sexo químico entre HSH, embora os dados detalhados ainda sejam limitados. América do Norte. Estados Unidos. Nova York, Los Angeles e São Francisco relatam sexo químico entre HSH, envolvendo metanfetamina, GHB e cocaína. O CDC, 2020, observa que 42% dos HSH vivendo com HIV relataram experiência prévia de sexo químico. Canadá, Toronto e Vancouver registram aumento no uso de metanfetamina e MDMA entre HSH, acompanhado de maiores riscos à saúde sexual. México. A cidade do México tem visto aumento nas festas de sexo químico, especialmente entre HSH e comunidades trans. Substâncias comuns incluem metanfetamina, GHB e cocaína. Pesquisadores destacam taxas elevadas de HIV entre os participantes, agravadas pelo estigma social e pela escassez de serviços de redução de danos. América do Sul. Brasil. Grandes festivais e festas incluem sexo químico entre HSH, envolvendo cocaína, MDMA e metanfetamina. A UNAIDS relata a prevalência de HIV entre adolescentes HSH acima de 18%. Estudos recentes observam que o sexo químico já faz parte da cultura noturna de São Paulo e Rio de Janeiro. Argentina. Cenários de festas sexuais entre HSH frequentemente relatam o uso de MDMA, cocaína e GHB. Austrália e Oceania. Austrália. Sydney e Melbourne relatam atividade persistente de sexo químico entre HSH, com metanfetamina e GHB comuns. Relatórios nacionais de saúde indicam que uma proporção alta de HSH vivendo com HIV nas grandes cidades tem histórico de sexo químico. Nova Zelândia. Festas privadas entre HSH registram o uso de metanfetamina e MDMA. África. África do Sul. Joanesburgo e Cidade do Cabo relatam sexo químico entre HSH, com metanfetamina e mandrax frequentemente citadas. Nigéria e Quênia. Relatos crescentes de uso de estimulantes e GHB entre HSH, embora os dados ainda sejam limitados. Conclusão. O sexo químico não se limita a alguns países, ele está se transformando em uma subcultura global. Evidências da OMS e da UNAIDS indicam que as taxas de HIV, HCV e outras ISTS entre participantes de sexo químico são significativamente mais altas do que a média da população. Os principais fatores incluem a busca por experiências sexuais mais intensas, solidão e estresse, cultura de festas e maior acesso às substâncias por meio de redes online e eventos privados. Este panorama estabelece a base para a próxima sessão, que examinará em profundidade os impactos físicos, psicológicos e sociais, além de propor respostas práticas de redução de danos. 3 fatores que impulsionam o aumento do sexo químico na Tailândia e no mundo. A disseminação do sexo químico não pode ser atribuída a uma única causa. Ela resulta de dimensões sobrepostas: desejo pessoal,
pressões de saúde mental, subculturas de festas e maior facilidade de acesso às drogas. Em escala global, esses fatores se conectam, mesmo em meio a diferentes condições sociais, econômicas e culturais. Desejo sexual intensificado. O sexo químico é muitas vezes visto como uma forma de alcançar experiências consideradas além do comum. Substâncias como metanfetamina, meth, MDMA e GHB estimulam o sistema nervoso, aumentam a libido e podem prolongar a atividade sexual. Sudeste Asiático, Tailândia e Vietnã. Alguns participantes relatam sentir-se mais resistentes e duradouros. Europa, especialmente Londres e Berlim. Em certas subculturas, o sexo químico é entendido como uma nova norma para os encontros sexuais. 2. Fugindo do estresse e da sobrecarga psicológica. Para muitos, o sexo químico funciona como uma válvula de escape temporária contra o estresse, a solidão e o isolamento urbano. Bangkok, relatórios indicam participação para aliviar pressões do trabalho e da vida urbana. América do Norte, amplamente descrito como um espaço para reduzir a solidão em ambientes urbanos competitivos. Oriente Médio, alguns participantes recorrem ao sexo químico para lidar com pressões familiares e religiosas que rejeitam sua identidade sexual. 3. Aceitação social e espaços seguros. O sexo químico pode ser percebido como um refúgio para comunidades LGBTQ+, onde exploram identidade e desejo sem julgamentos. Sudeste Asiático, HSH, homens que fazem sexo com homens, frequentemente veem os encontros privados de sexo químico como espaços seguros e discretos. Europa, alguns eventos funcionam como centros comunitários, onde HSH constroem redes de intimidade. Oriente Médio, encontros clandestinos são tratados como uma das poucas possibilidades de expressão sexual. 4. Acesso facilitado às substâncias. Redes online e mercados ilícitos reduzem barreiras para a obtenção de drogas. Sudeste Asiático, Tailândia e Malásia. Acesso a metanfetamina e acetamina por meio de redes digitais é frequentemente relatado. Europa e América do Norte, canais do mercado negro facilitam a compra de cocaína e MDMA, sustentando o crescimento. África, ex-África do Sul e Nigéria. O contrabando de cocaína e heroína acrescenta combinações de alto risco ao cenário. 5. Lacunas nos serviços de saúde e estigma. O estigma afasta muitas pessoas dos cuidados de saúde sexual, da testagem de HIV ou de programas de redução de danos. Tailândia. Muitas pessoas LGBTQ+ evitam os testes de HIV por medo de discriminação. América do Norte. Mesmo com PrEP e clínicas disponíveis, o estigma previsto ainda impede alguns de buscarem atendimento. Oriente Médio. Sanções legais e sociais tornam o acesso a serviços arriscado ou quase impossível. 6. Influência dos pares e subculturas específicas. Círculos sociais já estabelecidos podem atrair novos participantes, transformando o sexo químico em uma forma de inserção social. Bangkok. A iniciação muitas vezes começa com um convite de amigos próximos. Europa. O sexo químico consolidou-se em subculturas reconhecíveis, com um número crescente de participantes. América do Norte. Grandes festas privadas que combinam drogas e sexo sustentam a prática na vida noturna urbana. 7. Cultura de festas e vida noturna. Grandes cidades associam diretamente clubes e ambientes pós-festa ao sexo químico. Londres e Berlim. MDMA e metanfetamina estão abertamente ligados a eventos sexuais em certos grupos. Nova York e São Francisco, redes de festas foram associadas a clusters de transmissão de HIV entre HSH. Ásia Oriental, Taipei e Tóquio. Os encontros ocorrem mais em locais privados do que em espaços públicos da vida noturna. 8. Pressões econômicas e desafios do dia a dia. Em algumas regiões, a participação reflete estresse econômico e restrições sociais mais amplas. Sudeste Asiático, jovens descrevem o sexo químico como uma forma de escapar da ansiedade com trabalho e renda. Oriente Médio, a instabilidade econômica, somada às restrições sociais, empurra alguns para os cenários clandestinos. África, a pobreza e a falta de oportunidades reforçam ciclos de dependência de drogas em determinadas comunidades. No conjunto, esses fatores formam uma rede densa e interligada. As pessoas não estão apenas buscando prazer mais intenso, também estão tentando lidar com cargas psicológicas, econômicas e sociais.
Ao mesmo tempo, a fragilidade dos sistemas de apoio e o estigma dificultam as soluções. Em todas as regiões, a semelhança desses fatores mostra que o sexo químico não é um fenômeno marginal, mas um reflexo das necessidades humanas, das vulnerabilidades e das pressões do mundo moderno.